Transforme-se, um podcast do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, com base no livro Cirurgia Moral, psicografado por João Nunes Maia, pelo Espírito Lancelin. Olá, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui com o nosso podcast baseado no livro Cirurgia Moral, psicografado por João Nunes Maia pelo Espírito de Lancelin. E a nossa mensagem de hoje é a mensagem número 20, que tem como tema Não Violentes. E ela nos fala assim: Não deves violentar o que for tocado por ti em nenhuma circunstância. Procura estudar todos os casos com que te defrontas em teus caminhos, pois todos eles têm soluções nas pautas das tuas atividades. Na forja dos teus pensamentos não deve existir agressões. A mente é, pois, um terreno sensível, onde os cuidados não podem faltar. Sê parcimonioso nos tratos com as tuas próprias ideias. O campo de força mental é divisível em equações inumeráveis que a própria ciência desconhece na atualidade. Tal sabedoria não passa desapercebida pelos grandes místicos. Eles são familiarizados com a gênese do pensamento e as formações das ideias, o que se torna difícil para um iniciante. Nos corredores da mente, eles alcançam com facilidade, arrancando pela raiz os sentimentos indesejados que, por vezes, queiram brotar na profundidade do ser. O sábio, na originalidade do santo, trabalha sem participação agressiva dos sentimentos inferiores e busca condições em si mesmo para a paz de muitos. A violência é produto da ignorância. Todo espírito incapacitado para tais ou quais trabalhos internos alia-se à violência, agredindo quem quer que seja, mostrando que tem, sem perceber, o pior. O espírito superior não se ofende com ataques exteriores. Ele comunga sempre com a paz de consciência, sem impor condições a ninguém. Ajuda em silêncio a todas as criaturas na libertação de cada uma. A alma que ama sem exigências não maltrata quem quer que seja. Conhece a evolução de cada coisa e de cada um, respeitando seus direitos e dando-lhes forças para cumprirem seus deveres. O escandaloso é aluno das trevas e veste a roupagem das sombras, de fácil identificação. O ser de bem é educado e faz questão da autodisciplina em todos os seus atos. Procura a vida reta, sem agredir os que ainda não salientaram virtudes, sem a algazarra da vaidade e sem a prepotência do orgulho. Quem deseja mostrar aos outros o que é, aquilo que já está conquistado de bom, ainda não se cientificou das leis de comportamento, porque quem prega a própria conquista, na realidade, duvida dela. A quem já alcançou a graça do perdão, basta viver perdoando, sem pensar em anunciar isso, porque a natureza se encarrega do reconhecimento. E Deus sabe ler em silêncio o que cada um está fazendo na vida. A mentira que forjamos sobre nossas falsas virtudes nos deixa um saldo de inquietação, frustrando o nosso comportamento. Jesus já dizia que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Nas linhas da iniciação cristã, somente quem não compreende são os cegos e surdos de entendimento. Não violentes teu companheiro, impondo a ele tuas ideias. O exemplo é a escola suave que modela a fraternidade de acordo com a criatura. E o silêncio agrada a todos quando é aproveitado com amor. A agressividade nasce dos distúrbios dos sentimentos e da desarmonia do coração. Sê benevolente e manso, cordial e prestativo, que vestirás a roupagem da paz distribuída pelas leis de Deus, que palpitam no coração do universo.
Meus irmãos, quando eu estava lendo essa mensagem, vendo todas essas características que Lancelin fala pra gente, das virtudes que um ser do bem tem que ter, eu acho que passou pela minha mente várias figuras que a gente conhece, vários exemplos que a gente segue, como Gandhi, Madre Teresa, Chico Xavier, Jesus, é claro. Porque quando a gente avalia esses espíritos, né, que já tinham uma envergadura moral, que já tinham uma espiritualidade tão elevada, eles eram exatamente assim. Eles não se ofendiam, eles não ficavam falando dos seus feitos, eles não agrediam quando se sentiam ameaçados. Eles simplesmente se calavam e deixavam o exemplo falar mais forte. E muitas vezes essa é a nossa dificuldade. A gente, como ele coloca, que a agressividade nasce dos distúrbios dos sentimentos e da desarmonia do coração. A gente muitas vezes ainda está tão incerto daquilo que a gente pensa, que muitas vezes a gente utiliza a nossa agressividade e a nossa arrogância para poder demonstrar as nossas opiniões. Quando, na verdade, a gente tem que ter esse caminhar, essa visão de que uma vez que a gente escolhe o caminho reto, que a gente está no caminho certo, as coisas vão acontecendo naturalmente. E os nossos exemplos são muito melhores do que as nossas palavras. Então, que possamos seguir os exemplos desses grandes mestres, desses grandes líderes, né, que utilizavam sempre da brandura, que utilizavam sempre do bom proceder, do caminhar reto, da segurança de estar, na verdade, no caminho certo, não precisar convencer ninguém. Eu acho que quando a gente tem a certeza no nosso coração que a gente fez as escolhas certas, que a gente está buscando a nossa melhora, que a gente está trabalhando na caridade, que a gente está trabalhando a nossa paz interior, a gente, consequentemente, através do nosso proceder, do nosso falar, das nossas atitudes, a gente vai demonstrar isso. A gente não precisa convencer ninguém, a gente não precisa ficar falando para poder mostrar o quanto que nós já estamos alcançando algumas virtudes. Então, que nós possamos, na verdade, trabalhar a nossa humildade e entender que a gente não pode esperar do outro aquilo que ele ainda não está preparado para enxergar ou aquilo que para ele ainda não faz sentido. E quando ele traz essa mensagem de não violentes, é não se violentar e não violentar o próximo. A gente tem que respeitar o tempo de cada um. E a melhor forma de fazer isso é através do nosso proceder, através do nosso exemplo. Então, que possamos ter essa consciência, que possamos ser paz, ser parcimônia, ser entendimento, para nos ajudar e ajudar todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Eu espero que vocês pensem bastante sobre essa mensagem e reflitam nesses pontos tão importantes, desses exemplos de seres de luz que Deus, nosso Pai de amor, colocou na nossa vida, para que sejam nossos faróis. Eu agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui, ouvindo esse podcast. Eu aguardo vocês na próxima semana. Fiquem com Deus.